Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Termos doutores que proclamem a verdadeira fé católica. Diz Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja: não sois inocentes se com seu silêncio permite a perdição de quem avisado poderia salvar-se. Diante de um mundo cada vez mais anticristão, nós vemos muitos dos nossos irmãos entregando-se à podridão das trevas, pouco a pouco, se desvencilhando da vida virtuosa e ao mesmo tempo da sã doutrina do Senhor, enganados pela ilusão de uma vida mais cômoda e fácil, oposta às aflições supostamente trazidas pela vida reta. Enganam-se aqueles que pretendem viver com Cristo, supondo que não sofrerão, assim, os males terrenos. Ora, o próprio Jesus não deixa dúvidas. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. João 16, 33b. Viver conforme a vontade de Deus não é, portanto, passar pela via larga, mas pela estreita. Mateus 7, 13 e 14, Lucas 13, 24. Pois não há como chegar à santidade vivendo conforme a própria vontade, deleitando-se com os prazeres da carne e afastando de si a mortificação. Diz Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja: calar jamais, gritai em 100.000 línguas. Vejo que por ter alguém calado, o mundo se arruinou e a Santa Igreja encontra-se pálida, sem cor, sem sangue nas veias. A fé católica não se negocia. Não se corta um pedaço da fé, adaptando-a a nossas vontades e necessidades, ainda que não seja muito. Devemos viver nossa fé assim como foi e é ensinada desde há 2000 anos, sem manchas nem alterações, porque a fé é assim, tal como a recitamos no credo, tal como foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, e não poderá jamais ser mudada ou alterada. E é preciso pregá-la, é preciso ensiná-la. É necessário superar a tentação de fazer o que todos fazem, de nos entregarmos às armadilhas de Satanás, do politicamente correto, não ser tão radical para ficarmos bem com o mundo, porque precisamente daí começa um caminho que acaba na apostasia e no abandono da fé. De fato, quando começamos a destroçar a fé, a negociá-la, a vendê-la à melhor oferta, começamos o caminho da apostasia, da não fidelidade ao Senhor. É o caminho da perdição de nossas almas. O heroísmo é uma categoria social antiga. Considera-se herói aquele cuja vontade se sobrepõe à opinião pública, agindo com coragem e decisão, mesmo nas situações mais adversas, independentemente das consequências. A fé de nós católicos é colocada sempre à prova. Em nosso tempo, em que a pusilanimidade parece ser a regra, mesmo em matérias de importância vital para a vida do homem e da Igreja, nunca foi tão necessário falar da virtude da fortaleza. Ao contrário do que se poderia pensar, corajoso e forte não é quem não tem medo. O medo faz parte da natureza humana e, dirigido às coisas certas, pode ser bastante vantajoso, inclusive para a vida espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. É consequência direta do verdadeiro amor que devemos a Deus. Se verdadeiramente o amamos, também tememos perder a sua amizade. Já que, como lembra Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, quando diz: a vida presente é uma guerra contínua com o inferno, na qual corremos a cada instante o perigo de perder a Deus. Finaliza o santo. Deus nos concede a virtude da fortaleza, que ordena os nossos medos e nos ajuda a dizer não ao mal e ao pecado.
O que faz o politicamente correto, por outro lado, dirige o medo que deveríamos ter de ofender Jesus aos afetos humanos. Teme antes as inimizades dos homens que a inimizade de Deus. Transforma o temor do Senhor em temor do mundo. Somente a pessoa que fica irada sem razão peca. Quem quer que fique irado por uma razão justa não é culpado. Porque se faltasse a ira, a ciência de Deus não teria andamento, os julgamentos não seriam acertados e os crimes não seriam reprimidos. Diz São João Crisóstomo: ademais, a pessoa que não fica irada quando deveria estar, peca, pois uma paciência excessiva é o viveiro de muitos vícios. Ela fomenta a negligência e estimula não apenas o perverso, mas acima de todo o bem, estimula o bem a fazer o errado. Finaliza o santo. São Pedro Canísio diz: acrescentarei algo ao encargo de ensinar sobremaneira familiar ao homem de hoje. Agora, talvez mais do que nunca, a maior das necessidades é a de termos doutores que proclamem a fé católica com grande zelo e invencível constância, inculquem a sã doutrina num povo desejoso de novidades nocivas. Vivemos num tempo em que os homens já não aceitam mais a sã doutrina, mas preferem não a salvação, mas o agrado. Seguem seitas de perdição, defendem a licenciosidade da carne em vez da liberdade evangélica. Finaliza o santo. Foi somente no cristianismo que o martírio se tornou sinônimo de santidade, a começar pela morte de Santo Estevão, entregando sua vida com total resignação diante dos algozes que o apedrejavam, até o fuzilamento de São Maximiliano Kolbe, morto num campo de concentração nazista. A soma de virtudes e espírito de martírio deu origem a uma pleiade de mulheres e homens santos, cujo principal combate era a conquista do céu. Ainda assim, mesmo sofrendo perseguições, humilhações, privações e até sofrimentos físicos e a própria morte, a Igreja não se pode eximir do dever de proclamar Cristo e seu Evangelho como única verdade salvífica, fonte da nossa felicidade última. Mesmo que nos persigam, não podemos nos calar. Mesmo que nos ridicularizem, não podemos deixar de pregar com parresia, com franqueza e coragem. Em um mundo onde tantos advogam, ainda que de modo subliminar, uma cultura politicamente correta, baseada em categorias e sentimentos humanos, somos chamados a outra retidão, àquela que tem sua base nas palavras de Cristo e no magistério e na tradição da sua Igreja. As ocasiões para testemunhar a fé são muitas, e Deus sempre nos auxilia com sua graça para tomarmos a decisão correta. É verdade o que disse Orígenes: o cristão, depois de uma tentação, ou sai idólatra ou sai mártir. Com a severidade própria dos santos, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, combateu até a morte os insultos a Deus. A santidade de São João causava constrangimentos. Apegado desde cedo à oração, agia em tudo conforme a vontade divina, fazendo de sua vida um perpétuo louvor a Deus. Tinha um fervor imensurável. Passava horas à frente do sacrário, gastando-se em severas penitências e na meditação dos santos mistérios. Por isso não poupou esforços no combate às blasfêmias, às heresias e à libertinagem. Sem fazer concessões, apressou-se em instruir os mais novos na catequese e nas práticas piedosas. Começava uma guerra sem tréguas, e o santo não iria recuar enquanto não visse a sua paróquia de joelhos prostrada diante do Senhor. A santa intransigência de Vianney tinha um motivo igualmente santo. Ele amava seus paroquianos com amor de predileção. Por isso faria tudo o que estivesse ao seu alcance
para lhes assegurar a salvação eterna, e seus esforços foram recompensados. Após poucos anos de ministério, Ars não era mais Ars. O povo havia se convertido. Mas ainda há espaço no mundo de hoje para heroísmo católico? Aparentemente não. A sociedade moderna carece de autênticas figuras heróicas porque a virtude saiu de moda, o heroísmo saiu de moda. Mais do que nunca, o mundo precisa de vidas limpas, de almas claras, de inteligência simples, de verdadeiros católicos que estejam dispostos a renunciar às ideologias modernas, apoiando-se firmemente nos ensinamentos divinos, para empenhar mutuamente as suas vidas, suas fortunas e a sagrada honra pela santidade cristã. O reino de Deus é dos violentos, por isso, o cristão pode viver com a segurança de que, se tiver o desejo de lutar, Deus o pegará pela mão direita. É na cruz que nascem os mártires, é no céu que habitam os santos. Perseguições, provações, humilhações, tristezas e sofrimentos. Isto é uma graça, porque é o que nos faz santos, amigos de Cristo e semelhante a Ele. Se realmente queremos ser santos, se realmente queremos ser um amigo de Cristo, temos de sofrer perseguições, provações e tristezas. E, acima de tudo, defender a verdade, mesmo à custa do martírio. Porque somente a fidelidade a Jesus Cristo, seus ensinamentos e a sua amada Igreja trará felicidade e salvação a nossas pobres almas. Na teologia moral, o absoluto supremo é a lei de Deus, não a consciência individual. E a consciência da pessoa deve ser formada de acordo com os mandamentos de Deus e os ensinamentos da Igreja. Não podemos permitir que pisem em nossa preciosa fé com impurezas, com mentiras e falsas doutrinas de falsos pastores e que escandalizem os católicos, que se afastem da salvação eterna. Uma parte, talvez a maior parte das pessoas, está totalmente envolvida com as coisas deste mundo. E neste largo número existem aqueles que se julgam felizes por terem suprimido todo e qualquer sentimento de religiosidade, todo e qualquer pensamento sobre a vida eterna. Aqueles que fizeram de tudo o que estava em seu poder para apagar da memória a terrível recordação do julgamento, no qual um dia todos nós teremos que nos apresentar e prestar contas. Desprezam a Cristo e sua Igreja, desprezam a verdade por ele revelada. Santo Afonso Maria de Ligório chama esses católicos mundanos de cachorros que correm atrás do primeiro que os chama ou lhes acena. Duríssimas palavras, disse santo doutor da Igreja, mas é uma triste realidade. Querem servir a Deus e ao mesmo tempo satisfazerem aos padrões deste mundo, ou seja, servir a Deus e ao diabo, às trevas e à luz. E esquecem que não podemos servir a dois senhores e que o nosso sim tem que ser sim e nosso não deve ser não. Essas pessoas acham que serão salvas sem ter que fazer muita violência contra si próprias. Elas têm falsa uma ideia de que Deus, sendo tão bom, não criou ninguém para a perdição eterna e que no final, apesar de tudo, Ele perdoará a tudo e a todos, que no tempo propício todos se voltarão para Deus, que corrigirão suas faltas e abandonarão seus maus hábitos. Pobres coitados, serão certamente surpreendidos. É trágica a vida daqueles que querem seguir os caminhos de Deus, sem, no entanto, deixarem de ser filhos do mundo. Diz na Sagrada Escritura: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça,
Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 e 17. A falsa noção de verdade e o falso amor ao próximo geram uma relação social evolutiva em constante movimento. Nada fica de pé, nada tem aparência de duração, de solidez, de eternidade. Desafia-se a todo momento leis e preceitos do Altíssimo. Tudo isso está invadindo as casas há mais de 50 anos, sem que os católicos reajam. O liberalismo minou as bases da família. O pior de tudo não é o mundo ser assim. O pior é ver os católicos vivendo no meio disto, sem querer enxergar. Se fazem de cegos, surdos, são marionetes dos homens mundanos por 50 anos de manipulação dos inimigos de Deus. Diz na Sagrada Escritura: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Mateus 7,13. Os santos insistem sempre: levem uma vida piedosa. O católico deve guardar sua vista, seus sentidos, para evitar todo pecado. Vivam com modéstia, na castidade, glorificando todos os dias o Senhor. O exemplo de militância que a Igreja deve sempre mostrar é o de Nosso Senhor enfrentando por 3 vezes a Satanás, ensinando-nos com isso que a vida deste mundo é de luta. Luta posta pelo próprio Deus ao decretar: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Gênesis 3,15. Luta que não existe apenas agora, mas que há de recrudescer até o fim dos tempos. Vigilância e luta poderia bem ser o lema dos católicos, pois os filhos das trevas costumam ser mais sagazes do que os filhos da luz. Os seguidores de Satanás não se cansam de investir contra as muralhas indefectíveis da Santa Igreja, o que perpetuará esta luta até o fim do mundo. É incessante hoje, em todos os lugares e em todas as circunstâncias, a propagação do erro. Isso nos impõe, ou pelo menos deveria nos impor, não somente uma vigilância contínua, mas uma luta sem tréguas, sob pena de trairmos vergonhosamente a nosso Senhor. É preciso fincar o pé, recusar ser arrastado como um cordeirinho para a destruição de nossa personalidade, de nossa fé, de nosso espírito. É preciso ler, estudar, conhecer a verdade objetiva, clara de Deus. É preciso amar, mas amar na ordem da caridade, ou seja, amar como Deus nos ordena, praticando os mandamentos, cumprindo nosso dever. E nossos deveres são de 3 ordens: para com Deus, para nós mesmos, para com o próximo. Estamos diante de um mundo em ruínas, e a culpa, a responsabilidade máxima do colapso é dos católicos. Não combatemos adequadamente esses graves males do nosso tempo. Há uma falência de catequese. Não conhecemos mais a nossa fé católica e seu santo e perfeitíssimo ensinamento. O fundamental por determinar a situação corrente foi a exaltação da virtude da tolerância, falsamente concebida como a virtude que se sobrepõe a todas as outras virtudes. Em outras palavras, deveríamos tolerar outras pessoas em suas ações imorais, a ponto até de parecer que apoiamos a moral equivocada. A tolerância é uma virtude, mas certamente não é a principal, que é a caridade. E caridade é falar a verdade do Evangelho, da perfeita doutrina católica. É preciso dizer um basta ao falso sentido de diálogo que se infiltrou também na Igreja. A Igreja não é uma democracia. Não é possível reconhecer publicamente aqueles que a apoiam violações abertas à lei moral, à doutrina e aos dogmas,
nem render a eles quaisquer tipos de honra. Isso é um escândalo, uma contradição, um erro. Não há outro tempo de batalha senão este em que vivemos. O sofrimento, as dores, as dificuldades sempre vêm, e são ainda muito maiores para aqueles que buscam viver a verdade, a santidade. Ora, só se obtém uma espada após forjar o metal. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. E para que Cristo viva em nós, é necessário lutarmos a cada dia, sem cessar, contra nossos próprios pecados pessoais e contra tudo e todos o que nos afastam dele. Vigiando e orando, revestidos da armadura de Deus, sigamos vivendo esses tempos bélicos. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.